Fala, gente! Estamos chegando aqui na segunda temporada do podcast da FOB. Bacana, hein? Muito bom. A gente ir para o segundo ano e a gente conta aí com vocês, na internet, para assistir os episódios e a sequência desse trabalho que vai falar tudo sobre ornitologia, tudo sobre aves ornamentais, canários, exóticos, né? Canários de porte. Tudo você vai ficar sabendo aqui nesse podcast. E hoje nós temos a presença do diretor de Medicina Veterinária da FOB, Dr. Otávio Machado, né? Ele também é presidente da SOME, de Leopoldina, em Minas Gerais, e também é um dos nossos, é criador de canários de cor. A presença também do Dr. Juliano Peixoto, médico veterinário, professor da UFLA, lá em Lavras, Minas Gerais. Ele vai falar sobre um trabalho experimental que é a criação de canários ornamentais dentro da universidade, dentro da faculdade. Um trabalho de pesquisa muito bacana. E também o deputado estadual, o doutor Fernando Pacheco, do PV, Partido Verde de Minas Gerais. Doutor Otávio Machado vai falar sobre medicina veterinária em aves. Doutor Juliano Peixoto vai falar desse trabalho experimental muito legal. E a parte que vai dar toda a abertura junto ao governo, vai levar esse trabalho para que seja, futuramente, como é que a gente pode falar? Seja regulamentado, né? Regulamentado e reconhecido como atividade, né? Isso, tá bom. Doutor Otávio, já conheço você já há algum tempo, né? Já fiz um curso com você lá em Salvador. Eu sou o Nilson Luiz, sou de Salvador, Bahia. Estou hoje aqui na FOB e agradeço demais o convite de vocês para poder apresentar aqui o podcast dessa segunda temporada. Um abraço, doutor Otávio. Obrigado a todos os ornitocultores do Brasil que nos escutam hoje. É um grande prazer estar aqui e obrigado a você, Nilson. O Nilson assistiu uma palestra minha de um projeto que a gente desenvolveu junto à FOB logo que houve a troca da gestão. Antigamente não existia departamento médico veterinário na FOB. Quando entrou a gestão nova, eu fui convidado pelo presidente da FOB, Mário Simões, a estar realizando o trabalho dentro dessa nova pasta, que é a diretoria veterinária da FOB. Hoje a gente já conta com mais pessoas, tem o Sérgio Nicolau que divide a pasta comigo, né? Que a intenção nossa é atender todos os estados do Brasil, de uma forma incisiva e efetiva, levando o que a FOB faz hoje, o que a medicina veterinária tem feito hoje pela ornitologia. E esse foi um projeto a ser desenvolvido. Quando eu fui convidado, Nilson, a fazer esse projeto, não existia ele na FOB, não existia departamento de medicina veterinária da FOB, e eu fui convidado que eu tenho uma empresa de consultoria rural e eu trabalho com pequenos produtores rurais. E a ideia era trazer algumas alternativas de criações para pequenas propriedades, micropropriedades mesmo, que viessem a poder trazer mais receita para dentro das propriedades. Eu sempre fui criador de aves, né? Eu sou um criador de canário. Eu crio canário desde 98. Na realidade, eu crio desde menino pássaro, né? Mas canário de couro eu crio desde 98. Eu criava na República, quando eu fazia faculdade. Eu comecei a criar canário de verdade, criar como canaricultor em Marília, em São Paulo, onde eu fiz faculdade. Tinha um senhor que hoje já é falecido, que era o seu Milton Nogueira, e o Dr. Pedro Onish, que foram quem me apresentaram a canaricultura moderna, né, assim, por assim dizer. E nunca mais parei. Eu deixei de criar quando me formei, eu tive que viajar. Trabalhei em vários estados do Brasil, trabalhei no Pará, trabalhei em São Paulo, trabalhei na Bahia. E essa vida de viagens não me proporcionava condições de criar. Mas eu nunca me afastei da canaricultura. Quando eu tive a oportunidade de me assentar num lugar e poder criar, eu retornei a criar. E nunca mais parei, né? Eu acho que a canaricultura e a ornitocultura, de uma forma geral, ela nos acompanha para a vida inteira. Eu comecei a ver a necessidade de médicos veterinários voltados à avicultura ornamental. É muito difícil você achar isso hoje, laboratórios que façam
os exames que a gente precisa que sejam feitos, protocolos de sanidade e o que a gente tem desenvolvido na FOB hoje, junto com as universidades, está trazendo isso. E mostrar para as universidades, para os alunos das universidades, que existe um filão de mercado a ser preenchido. Sim. Muito grande. A necessidade dos criadores de médicos veterinários, especialistas em ornitocultura é muito grande. E às vezes vê veterinários aí batendo cabeça por falta de emprego ou subempregados. E é uma oportunidade que a gente traz para os alunos de estar conhecendo esse nosso mundo. Com essa mentalidade, Nilson, eu fazia já palestras em algumas universidades e eu tinha muita proximidade com uma professora da Universidade Federal de São João del Rei, que é a Janaína Matusquello, e uma vez ela me chamou para fazer um curso de inseminação artificial em cabras na universidade, para os alunos dela. Ela chefiava o departamento de caprinocultura. Aí eu fiz uma barganha com ela. Falei, eu vou, mas eu só vou dar o curso se eu puder fazer uma palestra sobre canaricultura. E ela, o que é isso? Então, é o seguinte, é isso aí, Janaína, eu quero mostrar para os alunos o que é canaricultura, o que é a ornitocultura moderna. E isso, eu era criador de canário, eu não tinha ligação à diretoria da FOB ainda. E eu fui fazer a palestra, né, era a antiga administração ainda, eu pedi autorização da FOB para fazer essa palestra, mesmo porque eu não sou juiz. Então, o que eu domino é a parte sanitária, a parte de manejo, a parte veterinária, a parte técnica de julgamentos eu não dominava. Então eu pedi à FOB que mandasse um juiz de canário. A gente dividiu a palestra em 2 etapas, né? Quem foi fazer essa palestra comigo é o juiz de porte, César Venceslau. E a gente falou sobre toda a história da ornitocultura, da canaricultura de uma forma em geral e de todos os pássaros, né? E mostrou para os alunos que a canaricultura, os serinos canários, ele foi domesticado em 1500. Nós estamos falando de 500 anos de domesticação. São 600 gerações criadas em ambiente fechado. Então esse pássaro, ele não existe na natureza. Essas mutações que nós criamos, elas não existem na natureza. Elas são incompatíveis com a vida no meio ambiente. São animais que se desenvolvem, se reproduzem, vivem muito bem em cativeiro. Esses animais não existem no meio natural. Bom, com essas palestras que eu comecei a fazer, trocou-se a diretoria e o Mário, por eu já estar tentando essa proximidade com as universidades, o Mário perguntou se eu não aceitaria essa pasta da diretoria veterinária e eu topei o desafio. Apesar de eu não ter muito tempo, quer dizer, meu tempo é quase nenhum, eu virei para o Mário e falei, olha, Mário, eu aceito. Mas o que eu acho que a diretoria de medicina veterinária tem que fazer dentro de uma federação como a FOB é divulgar a ornitologia de uma forma em geral e, principalmente, introduzir a FOB dentro das instituições de ensino para mostrar para as instituições de ensino e para a sociedade que nós somos uma cultura legal, sustentável, que respeita principalmente o meio ambiente e todos os criadores são preservacionistas. Então essa é a imagem que a gente tem que passar hoje, tanto para os nossos associados, quanto para a sociedade de uma forma em geral. E também para as universidades, para que elas entendam que é uma atividade crescente, que é um meio que necessita de profissionais especializados, e que tem um grande filão de mercado, uma grande oportunidade para essas pessoas. Então, essa foi a minha conversa com o Mário. Mas, doutor Otávio, se não lhe interrompendo, mas esse projeto, essa nova pasta, como é que o associado, né, dos clubes é também associado à FOB? Como é que isso vai chegar no associado? Tá, como é que esse trabalho vai chegar no criador? Na realidade, ele já chega. Como é que a gente está fazendo isso? A primeira ação que a gente fez, fomos interrompidos pela pandemia, né? Sim. Mas antes da pandemia, você chegou a participar, eu criei uma série de workshops
feitos pela FOB. Então a gente viajou quase todos os estados do Brasil, levando as palestras, né? E sempre tinham palestrantes convidados, ou professores de universidades, ou profissionais ligados à área de nutrição e a empresas privadas. A gente faz muito esse trabalho de associação a empresas privadas, não com o objetivo de obter lucro de forma alguma, mas de trazer profissionais que estão trabalhando, que fazem manejo, que fazem nutrição, que fazem medicamentos, e levando essas informações para os canaricultores e para os ornitocultores de toda forma. A gente trabalha não só com canário, psitacídeos, exóticos, com tudo. Então, a primeira coisa foi mostrar que a FOB tinha uma visão diferente do que até então não existia. Com isso, eu virei para o Mário um dia e falei, Mário, e se a gente conseguisse uma instituição de ensino que topasse o desafio com a gente de montar um criatório experimental para que a gente realizasse trabalho de pesquisa e saísse do achismo? Ah, eu acho que é isso. Saísse da tentativa e erro. E o que a gente quer fazer? Está fazendo, já é real. A gente começa agora em agosto 6 projetos dentro da Universidade Federal de Lavras, né, 6 experimentos. E a gente vai sair do achismo, a gente vai começar a ter isso cientificamente. A gente vai falar, isso funciona, isso não funciona. Sim. Entendeu? E como é que surgiu essa ideia? Eu falei com o Mário falou assim, você vai topar correr atrás? Eu falei, bicho, eu vou correr atrás, se eu vou conseguir, eu não vou, não sei. Aí a gente tentou com uma instituição de ensino, entrou a pandemia, tinha uma burocracia muito grande, eu não estou falando que ela é desnecessária, mas ela existe, tá? Como existiu também com a Universidade Federal de Lavras. Só que a FOB é uma instituição tão bem montada, tão bem organizada, que ela só foi morosa em tempo, não em arrumar documentação e nada, porque nós temos tudo, né? Tem departamento jurídico, funciona muito bem, e a tempo e a hora, então foi só o praxe mesmo de aprovações dentro da universidade, que a gente entende que é necessário por segurança da universidade, para que seja realizado. Então eu comecei a bater na porta das universidades, me apresentava, sou médico veterinário, a gente trabalha numa instituição que se chama FOB. Vale lembrar, gente, que nenhum diretor da FOB é remunerado. Todo esse trabalho é feito por amor à ornitologia. Então, o Mário falava, Otávio, eu posso te ajudar nas viagens, mas a gente não pode pagar, a instituição não pode pagar, não é porque não tem dinheiro, é porque é ilegal que isso seja feito, tá? Bom, eu falei, não tem problema. Aí você começa a sair final de semana, a viajar, a dar palestra, aí você tem que abdicar de tempo seu, de família, dos seus bichos, né? Porque foram os anos piores que eu criei na minha vida, foram os anos... Porque eu não tinha tempo. Bom, aí eu corri atrás, fui batendo nas universidades, e como o deputado fala, o problema é o pai da oportunidade, né? A pandemia entrou. E com a pandemia entrando, antigamente, eu tenho uma menina hoje, ela tem 10 anos. Antes da pandemia, a gente falava, você tem que sair do celular. Porque a criança gosta muito de celular hoje, o adulto também, né? Mas, quando entrou a pandemia, a gente falou, agora você tem que usar o celular para estudar. O negócio virou de cabeça para baixo, né? E a pandemia, ela nos mostrou que era possível fazer reuniões online, e era possível estudar online, e foi criado, formando criadores dentro da FOB, que é um outro projeto belíssimo da FOB, que as palestras que eu fazia em loco nas cidades, eu comecei a fazer nas lives. E fiz várias lives, montei um roteiro de lives do departamento médico veterinário, né? Que cada mês eu falava sobre um assunto pertinente, que era escolhido pelos telespectadores, né? E com isso, a gente teve a felicidade de um dia um professor doutor da UFLA assistiu uma live minha. E esse cara era meio que parecido comigo, ele não desiste, entendeu? E ele me procurou no telefone, ele me passou um WhatsApp. Ele falou, eu sou diretor da UFLA, sou doutorado, faço trabalho com reprodução de... Eu tinha feito uma live sobre inseminação artificial em canários. E eu faço um trabalho com inseminação artificial, eu queria conversar com você. Eu pensei, nossa, será que eu falei alguma coisa que está muito errada? Porque, cara, é doutor, eu tenho bacharelado, né? Aí eu fiquei até com medo de ligar para ele, entendeu?
E aí, Nilson, eu fui e falei, não, eu vou ligar para esse cara que ele vai poder... Eu quero saber o que ele pensa da FOB. Tudo. E foi muito bom. O Juliano virou e falou assim, nossa, cara, são palavras dele, tá? Eu gostei muito da sua live, você tem uma didática muito boa. Eu não acho que eu tenho, mas ele falou que eu tenho. Ele virou e falou assim, você tem uma didática muito boa, eu queria te conhecer. E nessa live eu falei que a gente tinha procurado uma universidade, tal. E ele falou, cara, é o que eu mais procuro há 11 anos, a gente tentar um projeto desse. A hora que ele falou que era isso, eu falei, ô bicho, que dia que eu posso ir em Lavras pra gente conversar? Ele falou assim, você vai vir aqui? Eu falei, você tem estrutura? Ele falou, a gente tem um local aqui que você tem que... Eu falei, não, peraí. Vou desligar o telefone. Eu liguei para o Mário. Eu falei, Mário, tem uma universidade interessada. Ele falou, como é que nós vamos fazer? Eu falei, eu estou indo esse final de semana, se você deixar, para conhecer o cara, conhecer a estrutura. E se eu gostar, eu já vou falar que nós vamos fazer. Você se vira com o resto. O Mário, então vai lá. E eu liguei para o Juliano depois e falei, bicho, eu posso ir esse final de semana? Ele falou, não, pode vir. E eu peguei o carro e fui. Conheci o Juliano. Hoje é onde é montado a nossa estrutura, o criatório experimental de canários, tá? Por que de canário? Não é que a FOB faz predileção para o canário em detrimento das outras espécies. É porque a gente teria que ter uma doação de aves dos criadores. Então, o volume maior de criadores é de canário. Não tem canário com fator, porque atrapalha nos experimentos, se você colocar ou não, estatisticamente isso. Tem uma série de coisas que o Juliano vai explicar depois, que não podem ser feitas. Piscitacídio, a área é maior, você tem problemas de pássaros que são monogâmicos, então, vamos supor, se você perde uma fêmea, você perdeu o casal, que você não consegue introduzir outra fêmea. Então, outra coisa, pássaros que têm a maturidade sexual mais tardia. O canário se encaixava melhor. A realidade do nosso projeto era esse. O intervalo de geração é muito rápido, entendeu? A chance de conseguir aves em número suficiente para os experimentos era maior. O local de criatório ele não precisa ser muito grande, dependendo do número de aves que você vai fazer. Então, o canário era o que melhor se encaixava. Eu fui, visitei a universidade, visitei o Juliano, e liguei para o Mário, fiquei muito satisfeito. O Juliano falou assim, tá, só tem um problema. Você veio aqui, agora eu tenho que conversar com a universidade. E foi tudo muito... cara, Deus é fundamental em tudo, né? Foi tudo dando muito certo. Estávamos numa época de pandemia que dificultava tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, facilitava, porque era tudo via e-mail, não tinha que ter muita reunião. Eu fiz uma primeira reunião com o Juliano, com o Mário e com o Wagner. A gente fez uma live, né? Para estabelecer o que seria interessante dentro da parceria. E a gente acabou a live, eu liguei para o Juliano, falei, agora a bola está com você. Passou uns 15 dias, o Juliano falou assim, não é impossível. Que até então tudo para a gente era impossível. Não é impossível. E a gente tem que estabelecer o que vai ser o papel de cada instituição, FOB, UFLA, dentro da parceria. E foi onde a gente começou a conversar. Então, o que eu acho hoje da pasta de medicina veterinária da FOB, e quando ela foi criada, as pessoas acharam assim, a FOB vai passar tratamento para... Não é isso. A FOB vai mostrar para a sociedade que o canaricultor existe, que o criador de aves existe. Existe de uma forma legal, sustentável, e que nós precisamos das instituições de ensino e que as instituições de ensino têm muito a nos oferecer. Então, essa é a função do Departamento Médico Veterinário da FOB. Eu acho que com mais propriedade do que o Juliano pode falar do experimento que a gente está montando, como é que vai funcionar, da matéria eletiva que está sendo criada, que eu e ele que vamos dar aula. E outra coisa, as aulas que eu vou dar na universidade também, 0800, eu não recebo nada por isso. Isso tem que ficar muito claro, as pessoas têm que entender que a diretoria da FOB, de uma forma geral hoje,
são pessoas que se dedicam mesmo à causa da canericultura. Isso é importante. Da ornitocultura, de uma forma geral. Porque nós temos o diretor de piscitacídeos, de exóticos, e todos eles têm a mesma cabeça, o mesmo pensamento. Acho que o Juliano pode ter mais propriedade. Eu fiquei até curioso, né, para saber como é que se cria canário dentro de uma universidade, né, de faculdade. Da mesma forma que se cria dentro de qualquer outro criatório. Não, o espaço é muito bom. A gente tem uma casa que a gente adaptou, mas o nosso criatório lá tem escritório, tem área de quarentena, área de enfermaria, tem 2 áreas de criação, tem área de desmame de filhote. É um negócio extraordinário. Existe uma observação no ciclo anual dos canários, né? É produção, descanso, muda de penas, criação de filhotes. Aliás, o que atormenta nós criadores é justamente os filhotes. Aquela primeira semana dos filhotes, né? Onde se perde muito. Eu conheço casos de criadores que perderam praticamente todo o plantel em um ano ter perdido o ano, né? Porque na realidade, com algum patogênico ali, alguma coisa. Isso pode estar ligado a manejo, isso pode estar ligado a patologia, e é isso que a gente... É o que eu falo, a gente às vezes brinca, é o seguinte, as pessoas falam assim, nossa, o criatório, cara, lá é onde que tem que acontecer coisa errada, é onde tem que dar problema, é lá, para a gente solucionar o problema, entendeu? Então, quando tem, vamos supor, não é que a gente fica feliz, mas quando tem algum problema, a gente fala, não, a gente tem que resolver esse problema agora, porque é o que o canaricultor ou o criador de piscitacídeo ou o criador de exótico está tendo na casa dele. E a gente tem que saber que ele não tem aonde gritar, porque é difícil achar médico veterinário. Então, a gente tem que saber como fazer isso e ensinar para os alunos. Hoje, aqui na FOB, nós estamos no Campeonato Brasileiro, tem vários alunos fazendo estágio aqui hoje, da UFLA. É um projeto da FOB. Nós viemos, o Juliano está aqui, mas ele trouxe vários alunos que trabalham lá no criatório. O que a gente queria? Que eles conhecem as aves lá já, mas não conheciam esse mundo, como o deputado não conhecia. Ele conhecia passarinho, sabia que existia. O grande paradigma é o seguinte, quando a gente fala em canário, quando a gente fala em piscitacídeo, o cara tem a impressão que é um passarinho amarelo na gaiola de madeira cantando pendurado. Não é isso. Os paradigmas têm que ser quebrados, né? Nós estamos falando de pessoas hoje que vivem da ornitocultura. Uma atividade. Como uma atividade econômica. Antigamente era um hobby. Hoje é uma atividade. Era hobby, né? Hoje é uma atividade para muitos econômica. É isso. Além do perfil competitivo, tem que ter o perfil competitivo, exige o perfil também da atividade econômica. Com certeza. Pra você ter ideia, a gente tem pessoas que criam agapornis hoje, cara que cria 300 filhotes por ano, ele vive da venda desses filhotes. Então, é uma atividade. E o que a gente queria mostrar para os alunos? O mercado que tem para médico veterinário. Para eles chegarem aqui e falarem, meu Deus, é isso tudo? É desse tamanho? Nós estamos conversando aqui hoje, nós temos 60 mil aves aqui dentro da FOB hoje. Você sabe o que acontece muito? Nos grupos de WhatsApp e rede social, alguns criadores de algumas cidades do interior do Brasil, dos estados, perguntam, pô, estou com esse problema aqui, mas não tem médico veterinário em minha cidade. Não tem médico veterinário que atenda ele, né? Médico veterinário com certeza vai ter. Não tem, né? Não tinha nem para cachorro, nem para gato. Aí pergunta, que remédio eu posso usar com esse problema? Tem cura? Aí manda foto, manda vídeo, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Passe isso, use aquilo, no achômetro, né? Aquela coisa toda. É a tentativa e erro, né? E o grande problema é o seguinte, né? E começaram a falar, liga pro Otávio. Aí eu falei, tem hora que eu desligo o telefone, eu viro para minha mulher e falei, tá, eu vou gritar para quem? Se eu não souber, eu pergunto para quem que eu pergunto, porque eu não tenho professor que sabe. O grande negócio é o seguinte, o cara tem uma dúvida, eu vou ligar para o veterinário. Tá? O veterinário também tem dúvida, porque lá em casa também dá problema, eu sou criador. E eu grito com quem? Eu não tenho onde gritar, Nil. Entendeu? Se tornar o diretor da FOB, para mim foi um negócio que falou, cara, tem o Cleito, que também é diretor da FOB, que é um excelente veterinário. Eu tenho dúvida, eu ligo para o Cleito, o pessoal fala assim, mas você liga para outro veterinário? É claro que eu ligo para o professor que me deu aula há 25 anos atrás, quando eu tenho dúvida. A gente tem que parar de pensar que a pessoa é infalível. Cara, eu também tenho dúvidas. E eu também quero sanar essas dúvidas. E é com isso que a gente montou o criatório. Eu ligo para o Juliano. O Juliano liga para mim quando tem dúvida também. Ele é professor da universidade. Você acha que ele não tem dúvida? Tem. Todos nós temos. A evolução é constante, né, doutor Juliano?
as doenças surgem novas bactérias, novas formas de ataque aos seres, né? Os canários, eu tenho lá no meu canarinho, todo ano aparece alguma coisa nova. Quando eu penso que está tudo bom, aparece algo para me dar uma dor de cabeça. Aí eu tenho que parar, pensar, aí eu vou perguntar um mais experiente. Mas vamos falar com o doutor Juliano, doutor Juliano Peixoto, médico veterinário da UFLA, Lavras. Como é esse trabalho na prática, né, dessa criação de canários dentro de uma universidade, né, de uma faculdade, né? Como é que foi desenvolvido isso? Os resultados já tem resultados na prática? Já tem algo científico já na literatura? Como é que está desenvolvendo isso? Nilson, primeiro é uma satisfação muito grande, uma alegria estar aqui falando com você, com meus amigos, né, Otávio, Fernando, e com todos que estão nesse momento assistindo ou ouvindo o podcast da FOB, todos aqueles que sentem alguma paixão pelas aves. Só respondendo uma pergunta, um comentário que você fez, como é que a gente faz, né? Se cada ano, a cada temporada surge uma doença. É o que a gente deveria fazer com nós, seres humanos, e com os animais, é melhorar a imunidade, né? Então, o nosso projeto, ele tem como foco justamente isso, a imunidade. Na verdade, a gente tem percebe-se que muitos canaricultores já usam alguns agentes como forma de melhorar a imunidade ou mesmo de atacar algumas bactérias, vírus, protozoários. Mas de uma forma muito empírica, né? Eu acho que funciona, eu vi fulano falar, ciclano falar, eu li em algum lugar. Eu fiz, deu certo. Eu vi que para cavalo serve, eu vi que para ser humano também serve. Então, eu vou tentar... usar na ave. Eu vou usar na ave. Então, a nossa função enquanto pesquisador é justamente pesquisar, controlando todas as variáveis possíveis para realmente verificar, existe eficácia? Não existe. Ou existe eficácia. Ou aquilo pode fazer até mal. Então, as pessoas não param para pensar que, às vezes, a diferença entre a dose terapêutica e a dose tóxica é mínima. Então, um Tilenol que você toma, por exemplo, te cura uma dor de cabeça, dado por um cão para um gato, vai fazer super mal, vai atacar o fígado dele. E as pessoas têm que ter esse cuidado com as aves também. Então, a nossa função, e a gente vai começar o experimento agora, nós inauguramos o canaril em abril, finalzinho de abril, né? Passamos por um período agora de quarentena, de exames, tratamentos, para que as aves cheguem agora no período reprodutivo, onde a gente vai separar os casais e a partir de agosto dar início propriamente ao experimento. E o que a gente vai pesquisar lá? Alguns fitoquímicos que já estão listados na literatura como agentes promotores de imunidade, melhoramento de imunidade. Então a gente vai testar o alho em pó, o gengibre em pó, o anis estrelado, em doses fixas, né, pré-determinadas, baseadas na literatura para uso em outros animais, e vamos verificar uma série de parâmetros, dentre eles o que você comentou, que é justamente o impacto sobre a sobrevida dos filhotes nos primeiros dias. Que a gente sabe que justamente é nesses primeiros dias em que eles são mais sensíveis. Então, existe uma série de doenças e a gente não está procurando uma doença específica, né, tratar uma doença específica, mas fazer aquilo que a gente deveria fazer com todos, inclusive com nós, seres humanos, é melhorar a imunidade. Então, baseado nos estudos que já foram feitos em outros animais, in vitro, com os seres humanos, em que esses agentes são considerados antivirais naturais, inclusive um deles é utilizado, é a base para um antiviral famoso. E a gente vai usar, né, e vamos controlar todas as variáveis possíveis para realmente verificar. Houve eficácia ou não? E quando a gente tiver esses resultados, eles vão ser publicados, né, e vão ficar a conhecimento de todos para dizer. E a gente vai ou desmistificar, ou a gente realmente vai dizer, não, isso vale a pena mesmo ser utilizado. Até para que o criador também não fique gastando à toa, né? E não prejudique as aves. A gente também percebe também que existe um uso de antibióticos em certos criatórios. Eu vou dar um preventivo aqui de 10 dias de tal medicamento aqui, para evitar isso. Aí daqui a pouco, não, eu vou fazer mais isso aqui.
Isso acaba abalando a imunidade também, né? Na realidade... Fragiliza o pássaro, a imunidade, a questão dos antibióticos, o excesso de antibióticos, Nilson, cria resistência. O grande problema na ave é o seguinte, há uma ave que está com micoplasmose, qual que é o sintoma? A ave embolou. A ave que está com megabactéria, com coccidiose, com isóspora, qual que é o sintoma? Ela embolou. Os sintomas são muito parecidos, então o desafio nosso... desnutrida também. Ela embola. Então, o que acontece? Os sintomas são muito parecidos, o desafio é muito grande. O certo, a ave adoeceu, procure um médico veterinário. Ah, não tem, não, já está mudando, já está tendo como correr atrás disso. Faça exame. Uma das coisas que aconteciam, e eu e Juliana atendemos alguns criatórios, lógico que a gente nunca fala onde a gente está indo para ser o mais ético possível, junto com os alunos, né? E a gente fez todo um trabalho com os alunos também de não comentar isso, porque a gente está entrando dentro da casa das pessoas, sabe? Então, o cara tinha um problema podal nas aves, já usei todos os antibióticos possíveis, tá? E o problema dele, diagnosticado por exame, era isosporose. Ele não tinha nenhuma bactéria. Quer dizer, ele usou uma gama de antibióticos que não fizeram nada a não ser estragar mais ainda a saúde dos animais, entendeu? Então, não existe antibiótico terapia preventiva, tá? Não existe. Não, antibiótico ele tem que ser feito quando há indicação de ser feito. Nós humanos não utilizamos antibiótico para prevenir nada. Nada, mas não eu vou existe. usar aqui um antibiótico para não ficar tuberculoso. Não existe. Então é o seguinte, Otávio, você é contra usar antibiótico? Definitivamente não. Eu sou a favor dos antibióticos, quando tem indicação de usar um antibiótico. E o antibiótico é indicado para aquele tipo de injúria. Sim. Então, essa é a profissionalização que nós queremos trazer. Porque se você tem uma coccidiose, uma isosporose, um fungo, o que é que vai adiantar você usar antibiótico nessa ave? Vai aumentar. Só vai atrapalhar. Outra coisa, o Diana falou uma coisa muito importante. Como é que a gente sabe se a ave está bem? Se ela está bem alimentada e se ela se reproduz. Você quer isso em qualquer criação animal, inclusive no ser humano. Está reproduzindo, está legal, bacana. Não está se reproduzindo, tem um problema sério. Porque a ave só se reproduz quando ela está bem. Quando ela tem aporte nutricional, manejo bom, conforto térmico, conforto de manejo, aí ela se reproduz. E é o que a gente faz hoje na universidade, né, Juliano? Isso mesmo. E nosso experimento vai um pouco além, né? Ele tem essa parte de imunidade que a gente vai pesquisar. Nós também vamos pesquisar, vamos descrever, na verdade, a qualidade seminal o sêmen do canário, por incrível que pareça, né? Apesar do canário ser criado aí há mais de 500 anos, não se tem praticamente nenhum tipo de pesquisa com reprodução e, na verdade, com muitas outras áreas, né? Desde a dieta, drogas. Então, a área de pesquisa em canário ela é muito ampla, assim como qualquer outra espécie, e muito pouco pesquisada. Então, a gente também vai trabalhar com coleta de sêmen, avaliação do sêmen, a descrição, para que depois a gente possa fazer outro tipo de pesquisa também, né? Às vezes um criador me pergunta assim, tal remédio faz o macho ficar infértil? Eu falo, olha, não sei. Ivomec. Ninguém sabe, entendeu? Aí uns falam, não, você não pode dar Ivomec. Se você der Ivomec, vai esterilizar o pássaro por 90 dias. Algumas drogas, em princípio, não. Mas, gente, a gente usa isso como um conhecimento baseado em outras espécies. E também tudo depende da dose que é feita, Uma né? coisa interessante, você falou, Nilson, Ivomec, né? Essa pergunta sempre chega pra gente. Aí o cara fala pra mim, Ivomec deixa o macho estéril. Eu falo, mas pra que você está usando Ivomec? Quem te indicou? Baseado em que você está usando? Por que você vai usar? Ah, não, porque um amigo meu me falou que é bom. Aí ele não te falou se faz ficar fértil ou não? Infértil ou não? Então é empirismo, né? Você não é contra... Eu não sou contra usar droga nenhuma, desde que tenha indicação de ser usada. Que haja necessidade do uso da ivermectina. Já observaram bula de remédio? Que quando ele, por exemplo, não tem pesquisa com mãe, efeito sobre mãe e feto, lá ele fala, não indicado para uso em gestantes, possivelmente por falta de pesquisa. Então, na alopatia humana, isso é muito claro. Na veterinária, não. As pessoas não respeitam isso. Então, assim, até porque muitas vezes a bula também não fala.
E então, assim, a gente não sabe, tem que pesquisar. E para saber se tem efeito positivo ou negativo, primeiro tem que saber como é a característica seminal desses canários. Também é um foco. Então, a gente tem esse ano e ano que vem para poder executar esses projetos, sendo que a gente inicia agora em agosto, né? Sem sombra de dúvidas, um grande mérito, né, do Otávio e FOB pela parceria, os nossos estudantes que estão tocando o projeto, né, que estão lá todos os dias, tratando os animais, observando os animais, e que vão, a partir de agosto, tocar o experimento também, né, conduzido por mim, pela professora Priscila. Professora Bruna. Professora Bruna. E apoio do O que é Otávio. interessante, Nilson, é saber o seguinte: esse é um dos projetos. A nossa parceria ela pode ser renovável. A tendência é a gente começar com piscitacídeos também num futuro próximo. E para isso tudo, eu falei assim, olha, tá legal, a gente já tem a universidade, agora a gente precisa buscar um poder legislativo que nos ampare. Aí eu procurei o Fernando, a gente tinha uma proximidade, o Fernando vai estar falando como é que foi. Deputado estadual Fernando Pacheco, Partido Verde, Minas Gerais. Também amante da ornitologia. Primeira vez que vem no Campeonato Brasileiro, deputado? Sim, Nilson. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Quero fazer uma saudação especial ao Dr. Otávio Barbosa, ao Dr. Juliano Peixoto e a todos os que acompanham o canal do YouTube, né, da FOB, e dizer que esse momento é um momento de muita consolidação para um processo que, como o próprio Dr. Otávio falou, já começou há muito tempo, onde temos no nosso país muitos criadores, muitos aficionados pela ornitologia, pela canaricultura, pelas aves exóticas. E aí as coisas foram evoluindo e a bom tom chegar ao ponto de hoje nós termos a Federação Ornitológica do Brasil. É a instituição máxima da ornitologia, que é uma ciência e que abrange vários segmentos, inclusive a canaricultura e as aves exóticas e demais outros meios, né, dessa ciência. E lidar com instituições sérias e que estão no conceito máximo da federação é muito bom para nós, que somos agentes políticos eleitos pelo povo, poder fazer uma intervenção quando for chamado, ou quando achar que deve fazer, porque enxerga que há necessidade dessa intervenção. Claro que no meu horizonte eu percebo que está tudo solto, não tem regulamentação, e há uma mistura de comparações com a questão de quem cria o canário exótico, quanto quem cria o silvestre, o nativo, que é totalmente difusa e diferente. Né? Aqui nós estamos tratando com a ciência ornitológica federada, onde tem uma diretoria que tem veterinários, onde agora entrou uma universidade que é referência no país, a Universidade Federal de Lavras, e onde precisa-se que tenha também poder público envolvido dos cargos que são representativos tanto do povo quanto da máquina pública. Vereadores, deputados estaduais, federais, senadores da República, prefeitos, né, governadores e presidentes. Isso tem que caminhar. E tinha que começar, deveria ter sido começado há muito mais tempo. Então, nesse processo, e todo processo não tem fim, um planejamento você planeja para ter um fim, mas um processo ele vai seguindo e vai crescendo e evoluindo. A gente percebe o quanto, sem o aparato regulamentar, a ornitologia para exóticos e canários e demais evoluiu. Sim, verdade. Vamos olhar o pássaro 30 anos atrás, vamos olhá-lo hoje. A variedade que surgiu. E o que se preserva ao fazer isso é incomensurável, porque facilita a existência da espécie e uma evolução da mesma, preservando por toda a trajetória humana aquela cultura preservacionista.
Então, é isso que a gente, como político, tem que participar, porque não pode a diretoria da FOB, não pode a universidade legislar sobre isso. Então, tem que ser os políticos eleitos para representar todos os segmentos da sociedade. E me honrou muito quando o Otávio me procurou e me convidou, e de pronto eu aceitei, por causa de que eu nasci em distrito rural, sempre tive os meus passarinhos, tive registros também em IBAMA para poder ter passarinhos, mas eu percebo que pode haver uma proposição muito maior do que a ser legalizar, e sim, gerar um novo modelo econômico também, modelo econômico até circular, onde fica na próprio local o recurso e o emprego daquela inovação, daquele melhoramento, daquela cultura, daquelas competições. Hoje nós temos aqui, né, o 70º Campeonato Brasileiro. Então, isso tem que ser difundido, mas todos terem segurança e todos saberem que o que a FOB faz é seguir a ciência, é a ciência da ornitologia, amparada pela Faculdade e Universidade de Lavras, Faculdade de Veterinária e pela Faculdade de Lavras, e também pelos segmentos dos poderes, seja o legislativo ou executivo. Isso irá aproximar os entendimentos, diminuir as distâncias e acertar as arestas. E aí vai abrir um leque enorme para outras culturas de outros segmentos, até mesmo, possivelmente, para outros segmentos que não são os exóticos, que não são aves, que podem ser outras espécies, vamos dizer assim. Então, nós não podemos ficar parados mediante isso, ver o mundo evoluir e nós, como um manancial de espécie, involuir, andar para trás, estacionar, enquanto os outros vêm aqui, utilizam as nossas espécies e evoluem ela fora daqui. Então, nós não podemos ficar para trás. Então, aprendendo um pouquinho a cada dia com o Otávio, com o Juliano, a gente quer também oferecer um retorno regimental, regulamentar, que possa ter leis ordinárias, leis especiais, leis delegadas, leis provisórias, de eficiência, que dê garantia e segurança, não só ao produtor, ao criador, em si, mas também à espécie. E quando a gente faz isso, a gente chega no eixo de perfeição do homem com o animal, né? Mas o homem fazendo para o animal, olhando a ele mesmo. Essa empatia, só quem é criador que pode ter, e esse melhoramento tem que ser posto para muitos, porque faz bem para a saúde da pessoa e bem para a saúde da ave. Então, são questões que a gente quer participar quando for exigido, mas também quando nós acharmos que podemos oportunizar situações favoráveis. E aí eu me ponho à disposição da FOB, da UFLA e de todos os segmentos legitimados que têm fundamentação científica. Isso tem que ser melhor respeitado e ser mais divulgado para desmistificar quaisquer más interpretações que surgiram ou que surgem, para isso não ficar fazendo a gente perder tempo e perder qualidade na preservação, na evolução da espécie e no melhoramento também do modelo econômico que nós podemos arregimentar através da experiência que vem acontecendo de sucesso na FOB e nos criatórios de todo o Brasil. A gente precisava de, politicamente, fazer uma intervenção por dentro, direta. E, para isso, a gente tem que aproximar e ficar perto. É o que eu estou tentando fazer e quero levar isso para a Casa Legislativa, para a Casa de Leis, Casa do Povo, para que isso seja desmistificado como algum problema, e não, pelo contrário, é uma solução para gerar emprego, renda, terapia ocupacional, presença
do homem com o meio ambiente, consolidado, dentro do espaço menor possível que ele pode, que é dentro da casa dele até, já que ele às vezes não tem tempo para ir na natureza, para ir na floresta, para ir no local que ele poderia ter esse contato. Então ele passa a ter esse contato com o animal dele, seja gato, o cachorro, mas por que não também o canário, a calopsita, o periquito e os exóticos, e todos bem organizados no contexto de um plano gerido, como eu disse, pela FOB, pelas universidades, no caso, hoje nós temos a Universidade Federal de Lavras. Assim sendo, o caminho é profícuo, é do bem e vai ser bom para todo mundo. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas antes eu queria pedir ao doutor Juliano Peixoto, como é que ele encontra aí nas redes sociais, para quem quiser tirar mais dúvidas, saber mais sobre o seu trabalho, como é que chega em você? Tá certo. Pode me encaminhar um e-mail, juliano@ufla.br, ou entrar no Instagram e procurar por Gema. Gema? Gema é o nosso grupo de estudo, grupo de estudo em medicina aviária, então Gema UFLA, ou Neravis UFLA, que é o núcleo de estudo em reprodução de aves, que vai me encontrar lá também. Doutor Otávio, como é que chega aí como é que te encontra para saber mais informações? Meu telefone é público, ele está no site da FOB. Meu e-mail. Tem Instagram? Não, eu tenho Facebook. Eu não Tem tenho Facebook? Instagram, tenho. Eu sou seu amigo no Facebook. Isso. O que acontece? Eu não trabalho só com aves, né, gente? Eu trabalho com... Meu negócio é ruminante. Atendo pequenos produtores em 3 prefeituras, né? Em Minas Gerais, eu trabalho na cidade de Miraí, Gricema e Visconde do Rio Branco. Sou médico veterinário dessas 3 prefeituras, atendendo pequenos produtores. E todos os dias eu tenho um mundo de WhatsApp para responder, um mundo de e-mail, mas pode entrar em contato comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. E tem como me achar na FOB, é muito fácil. Entre em contato com a FOB, eles vão automaticamente passar meu contato para vocês. E dentro do possível, os clubes também, que têm interesse agora com a abertura novamente das palestras, têm interesse em que a gente realize alguma palestra no clube, na cidade, como foi feito em Salvador, Sim. foi feito em Caxias do Sul, feito em Lavras, São João del Rei. Pode estar tentando agendar com o pessoal da FOB. Queria que o Otávio fosse fazer um workshop lá, fazer uma palestra para a gente no clube. A gente, dentro de um futuro próximo, vai ter curso de inseminação em aves também, que a gente vai estar desenvolvendo, né, Juliano? Lá na UFLA. Então, a gente vai estar oferecendo isso também. Eu atendo também como médico veterinário de aves, tem meu telefone, que alguém quiser. Eu já tenho alguns criatórios que eu dou assistência médico-veterinária, né? É lógico, essa é particular. Mas... nós estamos à disposição, é muito fácil. Sou um cara fácil de achar. É difícil não. Não, sou facinho. Valeu. Minas Gerais, Partido Verde, deputado estadual Fernando Pacheco, falou muito bem aí sobre a questão da união, da junção, né, do poder legislativo, né, de criar as normativas, as leis. Como é que acha você também? Pois é, o meu e-mail institucional é www.fernandopacheco@gov.br. Isso, gov.br. Ficamos por aqui nessa segunda temporada, primeiro episódio do podcast da FOB durante o Campeonato Brasileiro 2022. Já nós voltamos com mais uma entrevista bacana e convidados. Tchau, galera. Obrigado.